Are you ready? Tá, então agora é contigo, Mori. Ai, que emoção! Ai, antes de começar, eu dou umas respiradas fundas, peço a inspiração para o universo, que a gente esteja na melhor sintonia, que a gente traga o conteúdo mais elevado possível, da melhor maneira, para o bem maior, pedindo a energia da lua, de tudo de bom, de todas as inspirações. Eu acredito muito que a gente não faz nada disso sozinho. Então, Nada. essa respirada é uma respirada bem de conexão com essa luz, com essa energia, que eu sei que vai muito além do que o que a gente traz aqui. Então, que a gente esteja aberta para essas inspirações do universo e que o conteúdo possa chegar, né, nas pessoas que precisam, que gostam. Vamos lá, então. Eu vou começar na intro e aí você vai saber quando você entra, porque eu falo seu nome completo, inclusive. Olá, amados buscadores! Estou de volta para o que será o último episódio dessa temporada de outono do Divina Humanidade. E estou amando as simbologias. Esse projeto que ganhou forma lá na Lua Nova, foi lançado em plena Lua Cheia, agora se despede na Lua Minguante, que nos convida ao recolhimento. Estivemos juntos ao longo de 6 episódios maravilhosos que marcam o início dessa jornada. O inverno começa já no próximo dia 20 e eu faço aqui uma pausa, aceitando o convite para olhar para dentro nesse sagrado tempo de repensar ciclos e nos preparar para o renascimento. E, para fechar com chave de ouro, eu trouxe uma convidada super especial, a querida Márcia Cristina, que nos momentos mais tensos dessa jornada esteve ao meu lado, não passando a mão na minha cabeça, mas me dando uns belos puxões de orelha do tipo, vai lá e faz, guria, deixa de mimimi. Pelo guria, já deixo o spoiler que ela é sulista, tem esse sotaque delicioso, é também empreendedora social, psicanalista, guardiã da lua, terapeuta integrativa, mãe da Malu, da Bia e do Luca, mestre xamã. Olha, é um currículo extenso de maravilhosidades por aqui, viu? Mas eu deixo o resto para ela contar. Com vocês, Márcia Cristina Figueiras Gonçalves. É nessa hora, Querida! que entra aquele fundo de aplausos que nossa amada Laura colocará na edição deste material. Lindo, maravilhoso. Com certeza, nossa plateia está sempre pronta para aplaudir. Para aplaudir. A Laura fez uma escolha intuitiva e que talvez ela não faça nem ideia, mas o meu aniversário é dia 24 de junho, então eu sou literalmente filha do inverno, né? E a lua minguante vem muito com o acolhimento para dentro, então tem tudo a ver com encerrar, né, esse ciclo se recolhendo e olhando para o inverno. Mais um motivo para que a gente entenda que essas coincidências não são, né, nada coincidências, mas só reflexo de um grande processo intuído que nós temos. E é a partir deste olhar da intuição que eu queria trazer para vocês um saber muito ancestral e que ele reside em vários povos de diversas geolocalizações no mundo, que é o entendimento das 7 direções, as 7 direções sagradas, né? Essas 7 direções, elas mudam a sua terminologia ou a contextualização em relação a forma de se expressar em arquétipos, em simbólicos, mas todas elas, nas diferentes pesquisas que diversos historiadores, antropólogos, né, e eu que vivo muito dessa pesquisa e desse caminhar de saber ancestral, a gente então compreende que, independente dessas geolocalizações, esses povos falam sempre de 7 direções. E por que é importante a gente falar de 7 direções quando nós estamos encerrando um ciclo ou iniciando um novo ciclo? É muito provável que alguns de vocês já tenham ouvido ou sentido momentos da vida em que diziam assim, nossa, eu estou meio desequilibrada, ou nossa, eu estou com meu pensamento muito nas nuvens, ou eu estou muito acolhedora, ou eu estou com medo de ir para frente, ou será que esse negócio vai dar certo mesmo? Essas sensações que são trazidas para o corpo
segundo os povos ancestrais, podem profundamente ser explicados por esse entendimento das 7 direções. E é isso Uau! que a gente vai trazer hoje para vocês. O que Quem nunca, né? essas 7 direções. E esse entendimento, ele nos traz, obviamente, muitos pensares, mas também é uma guiança muito de autocura, que é uma das métricas do meu trabalho. Apesar de ser terapeuta integrativa e ter, né, o atendimento de pessoas nessa busca, nesse olhar orientador, eu sempre trabalho muito com a mestre que mora dentro de cada um de nós, né? Esse olhar para pessoas externas como mestres me incomoda de forma muito profunda, né? E quando tu traz ali a questão na minha titulação de ser mestre xamã, na verdade eu sou uma mulher que trabalha com a medicina que chama a medicina de contação de histórias, né? Então, não existe uma titulação de mestre e não tenho nenhuma pretensão em ser xamã, porque o chamado para o xamã é um chamado muito, muito mais amplo e muito mais significativo, e não que a minha vida não seja, né? Mas cada um de nós tem um propósito e a minha, de fato, não é essa, né? Uau, você acha que vale a gente voltar e corrigir essa parte? Eu vou Não, gravar eu de acho novo que dá para deixar exatamente para as pessoas poderem refletir sobre, sabe? Dessas Sim, titulações e tal. tá. E eu acho que é melhor deixar. E acho que dava para tu, inclusive, botar um trecho disso assim, você sabe talvez o que seja xamanismo na chamada ali do feed, do Insta, sabe? Ou alguma coisa assim, o que é um xamã, usar essa pegada, sabe? De alguma forma. Uhum. O que são, onde moram, onde Tá vivem. travando. Travou? Deu um jeito. Pode voltar no que são. Tá, vamos lá. O que são as 7 direções? Vamos começar, então, assim como uma árvore, e fazendo uma grande analogia às irmãs árvores, porque sim, elas são nossas irmãs, e dentro do entendimento do povo ancestral, as árvores são as nossas irmãs com raízes, o nosso povo em pé. E essas irmãs, elas nos trazem uma reflexão profunda sobre as raízes. E é de lá que começa a primeira direção. Então, a primeira direção é o olhar para baixo, para olhar para aquilo que te coloca em conexão com este planeta, com Gaia, com Pachamama, como os andinos falam. Essa conexão, ela também tem a ver com a nutrição. O que tu te nutre? O que ultimamente tem te nutrido? Quais são as relações e as raízes que têm nutrido a tua vida? A partir dessas nutrições, raízes serão estabelecidas nessa terra e poderão dar ou não frutos. Olhar para baixo, portanto, não é só uma questão de estar equilibrada, mas estar olhando para aquilo que lá na frente vai florescer ou não. Eu gosto muito dessa analogia entre a natureza e nós, porque eu entendo, como uma mulher que trabalha com ecologia natural e espiritual, que tudo que existe, tudo que há, é parte da gente. E essa expressão plante hoje para colher depois é uma expressão que todos nós, em algum momento da vida, também já ouvimos, né? Então, que raízes são essas que a gente está nutrindo? Porque são a partir dessas raízes que nós conseguiremos nos fortalecer a ponto de brotar novas sementes. Depois que eu olho para essas raízes e que eu digo sim, eu estou me nutrindo de acordo com aquilo que é a minha verdade, e aí não existe certo e nem errado, eu começo a olhar para um caminhar. E esse caminhar sempre começa no sul. Começa no sul porque sempre começa com a criança, com a menina e com o menino mágico. Mas também é lá que mora a nossa vitimização.
Então, muitos de nós caminhamos raízes fortes. E quando chegamos no lugar da criança, não saímos do lugar de cantinho chorão. Daquele lugar que ninguém nos tira, porque é confortável e acolhedor. Aí moram muitas das nossas analogias a indecisões que a gente tem certeza profunda, ou mágoas que nem é sobre a gente, mas que a gente considera que são. Ou então aquelas postagens que as pessoas colocam nas redes sociais e aí a gente diz, nossa, é para mim que ela está ofendendo. Não, amor. O fato é que tu estás a morar no sul, mas não és mais uma criança. Portanto, sai daí. Quem mora no sul são as crianças, não são os adultos. Tá travando. Tá travando de verdadona? Hã? Tá, Essa última parte que você falou do post na rede social travou quase toda. Pode, acho que, voltar. tá. É muito provável que vocês já tenham lido uma postagem numa rede social de uma amiga ou de um amigo e tenham dito: eu acho que ele falou isso para mim. Não, ele não falou para ti. Quem está a falar contigo é a tua criança que acha que o mundo vive ao redor dela. O mundo só vive ao redor das crianças, não dos adultos. Sai daí. E se a gente sai do sul, podemos olhar para o oeste. Lá mora o amor, o afeto. Lá mora o útero e o urso. Lá mora o abraço. Lá mora a introspecção. E também o feminino. Quando nós temos o nosso feminino, e eu não estou falando aqui sobre analogias em relação a ser homem ou mulher, se identificar, ou sexo biológico, eu estou falando sobre a percepção e a sensação e o sentir em relação ao sagrado feminino e ao sagrado masculino que mora em todos nós. Lá no oeste, mora um útero. E se eu não nutro esse útero de profundo afeto e não tenho momentos na minha vida em que eu paro, choro, abraço e me introspecto, isso não me dá coragem para que eu vá adiante. Então, eu preciso ter momentos de ida para o oeste, eu preciso entrar no útero, para que eu possa olhar para o leste. Onde é o leste? O leste é onde está a iluminação, é onde estão as possibilidades, é onde mora o sagrado masculino, também é onde mora a racionalidade. Mas do que me adianta eu olhar para o meu lado feminino ou para o meu lado masculino se eu não olho para frente, para o meu norte? Para aquilo que eu serei no futuro, para as minhas infinitas possibilidades. Lá moram nós, anciãs e anciões, né? Lá moram. Volta um pouquinho, só no lá moram, que travou. Lá no norte, mora o nosso futuro. Mora o futuro, mas não sem decisões. Lá mora o futuro caminhado. Então a gente diz que no norte é o nosso, onde a gente olha para aquilo que a gente enraizou embaixo, para o que a gente caminhou como criança. Mas, Márcia, é possível que eu olhe para frente sem que eu olhe para dentro? Não. Por isso existe o meio. O meu autoconhecimento. Muitos de nós saem da criança mágica, do lugar de vítima e correm para um futuro promissor.
E esse correr para um futuro promissor, muitas vezes, gera sofrimentos e angústias, porque eu não sei o que está acontecendo dentro de mim. Então, antes de olhar para o futuro, eu preciso olhar para dentro. Quando eu olho para dentro e percebo que dentro de mim moram raízes fortes, mora uma criança que é alegre e divertida e que trabalha divertidamente, que não coloca o trabalho como um sofrimento, que não trabalha só para ganhar dinheiro, que trabalha para ser feliz. Eu consigo olhar para o meu futuro, para um futuro de muitas possibilidades, sem sofrer. Quando eu consigo olhar para esse norte, para onde mora a minha versão anciã, eu consigo reverenciar aqueles que moram em cima. O Pai Céu, a Vó Lua e todos os seres estrelares que estão lá. E é desse saber ancestral que se detém as 7 direções. Agora me digam, esses saberes ancestrais não podem profundamente serem adaptados para os dias de hoje? Quantas das nossas dores acontecem por a gente não conhecer e reconhecer essas direções, por não refletir sobre elas e por não parar em algum desses lugares e dizer, neste momento, é no leste que eu devo estar. Não, nesse momento, eu preciso sair do sul. Essa é uma grande ferramenta de autocura. Porque a partir daí, a gente começa a olhar para dentro e perceber que há movimentos cíclicos nas nossas vidas que nos fazem, de forma quase que sistêmica mesmo, voltar para alguns lugares. Por que será que eu estou voltando tanto para o oeste? Opa, mais um ano voltando para o sul? Não existe certo e errado. Mas quais são as dores que eu preciso tratar ali? Será que eu preciso voltar tantas vezes? E aí, o dia em que eu percebo que essa roda gira para uma cura, essa cura acontece sem que eu necessariamente precise ter um mestre, porque ele mora dentro de mim. Ai, que coisa mais linda! Nossa, uma aula só aqui, ouvindo e me deliciando com tanto saber. Conta pra gente, amada, de onde que vem essa sabedoria? Qual que é a fonte que você bebe para trazer isso pra gente? Que eu sei que é uma longa caminhada sua aí. A Márcia dá curso dessas sabedorias ancestrais que são maravilhosas e eu sei que as suas raízes aí são bem profundas, né? Onde que vem esse conhecimento? Qual que é essa fonte para a gente buscar mais? Então, eu sou filha de imigrantes alemães e imigrantes japoneses. Minha mãe é descendente alemã e meu pai é descendente japonesa. Aí já começa uma grande briga de constelação sistêmica, né? Casamento entre um descendente de japonês e alemão. Pensa bem, né? E os meus avós paternos, a minha avó é índia e o meu avô é japonês, né? Ele veio junto com a mãe vindo da Segunda Guerra. E esse meu início, né, de busca por entendimento que a gente, na grande maioria das vezes, diz que é um entendimento espiritual, né? Ele, na verdade, não sei quando ele começou, porque ele sempre foi assim. Esses dias ainda eu ouvi minha mãe dizendo que ela passou muita vergonha comigo em algumas vezes da vida, porque eu dizia coisas para as pessoas do tipo, teu marido tá te traindo, de fulano não sei aonde, porque eu era pequena, não entendia essas relações e eu via, né, nas minhas imagens mentais as coisas e dizia para as pessoas, né. Mas como a minha mãe nunca duvidou disso, eu sempre fui uma criança bastante inteligente, eu nunca sofri questões relacionadas a adoecimento psíquico, né? Não tive esse viés assim de ser entendida como uma pessoa
com adoecimento mental, apesar da família da minha mãe ter uma história de várias tias, enfim, com internação psiquiátrica, né? Então, eu entendo que esse saber ancestral, ele vem já no meu DNA energético há muitas gerações. Mas foi em 2010 que eu tive contato com a primeira tribo no Rio Grande do Sul, uma tribo charrua, que é uma tribo descendente do povo missioneiro, e descende do povo andino, né? E por um projeto que eu fui encaminhada, eu trabalho com inclusão de pessoas com deficiência, e uma determinada pessoa me encaminhou para essa tribo dizendo que ela era a única tribo que não eliminava as pessoas com deficiência e que existiam muitas pessoas com deficiência nessa tribo que precisavam trabalhar. E como eu tinha muito contato e projetos de inclusão no mercado de trabalho, que eu deveria fazer um contato com eles para, então, encaminhar essas pessoas. E naquela época, eu acreditava que era essa atividade que eu tinha que fazer. E essa tribo, ela é regida, mantida e ancorada por uma cacica Coabê. E eu, na minha santa ignorância, né, achava que, ok, eu tinha que incluir para o mercado de trabalho. E aos poucos, conforme eu fui criando relações e construções com eles, eu fui aprendendo os saberes, né. Depois, esses saberes acabaram sendo construídos também a partir de uma formação como guardiã da lua, né, e também a partir do entendimento da lei do tempo e do sincronário da paz. Então, dá para dizer que é uma caminhada, digamos, oficial desde 2010. Mas essas percepções de visão, de entendimento desse mundo que parece não estar aqui, ou que seria um mundo espiritual, né? Minha mãe é espírita kardecista, meu pai é Seichonoye. Então, esses saberes, eles foram livros e literaturas que desde a infância faziam parte, né? Eu cresci lendo Matsuraha Taniguchi e falando muito obrigado, né? E depois esse muito obrigado virou gratidão, né? Na nova vibe, né? E os saberes, né, de Chico Xavier, de Allan Kardec, sempre estiveram presentes no meu ambiente familiar. Quando eu cresci, me tornei uma adolescente, eu casei, e o meu marido é de matriz africana, então a família dele toda frequenta, né, a casa de religião de matriz africana. Os meus 3 filhos foram batizados, né, na matriz africana. Então, existe um saber de mitologia afro-brasileira também muito forte por vivência, né, mas há um estudo muito profundo também, né? Então, eu faço muitas, por isso que tu falasse importante ali da questão da formação, eu ministro uma formação regulamentada hoje no Brasil, que é uma formação de oraculista do Caminho Sagrado. Ela é uma formação que acontece online, né? E eu também faço muitos trabalhos presenciais e que tem como único objetivo unir esses saberes todos no conceito que eu chamo de ecologia natural espiritual, que não é um conceito que eu criei, é um conceito que já vem desde a Cabala judaica, e que é o entendimento de que tudo nesse mundo, tudo, tem vida e tem alma. Ai, Márcia, a pedra tem alma? Tem. Ai, a árvore tem. Só que esses dons, esses propósitos de cada um desses seres que vivem conosco são muitas vezes não compreendidos por nós e por isso eles não se comunicam. Então, quando a gente começou essa gravação do podcast, a Laura me disse assim, Márcia, tu tá ouvindo alguma coisa? E eu dei uma risada e eu disse, Laura, eu não posso te dizer se eu tô ouvindo alguma coisa ou não, porque eu sempre tô ouvindo alguma coisa. Então, é claro que eu sei nitidamente, né? Isso não é, ela é esquizofrênica, né? Essas titulações também são bem engraçadas, né? E eu, por ter formação na área psicanalítica, sei bem sobre isso. Então, entender que muitas vezes não é espírito, né? A gente tem, eu por ter tido
formação inicial em espiritualidade muito voltada para o espiritismo de Allan Kardec. Eu tinha na adolescência uma paranoia de que tudo era espírito, né? Na verdade, às vezes não é, às vezes são energias plasmadas, às vezes é tu mesmo, né? Às vezes é frequência energética. Então, essa necessidade de buscar informação também era para compreender esse olhar que a sociedade coloca como dual e que não é dual. A ciência e a espiritualidade juntas explicam muitas coisas. Elas não são opositoras, elas não caminham em separado, né? E me parece que a nossa geração, Laura, ela tem muito forte um propósito de deixar claro para todos que estão habitando esse planeta, que não são desse planeta, mas que estão aqui habitando, que não há problema nenhum em se falar de espiritualidade e ciência ao mesmo tempo. E que não há necessidade mais de termos religiões, né? Porque todos somos deuses e deusas. Todos nós temos a chama Krishna dentro de nós, se a gente for seguir um entendimento budista, por exemplo, né? Mas que sim, muitos ainda estão necessitando de uma religação. Então, ok, respeita a caminhada, né? Mas também seja consciente e lúcido para se dar conta que a gente precisa sim ter explicação. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, Márcia, eu vou te perguntar uma coisa, tu não te ofende? E, gente, óbvio que tem que me perguntar. Como é que uma pessoa vai deixar de perguntar, né? Laura sabe bem que as perguntas é que movem o mundo, como uma boa jornalista, né? E as perguntas que movem o mundo. Perguntem. Reflitam. A consciência não é fé cega. A consciência é lucidez. E só se é lúcido quando se pergunta. Falou tudo. Realmente, as perguntas, a gente fala disso lá no começo, né, do podcast, são as perguntas que movem o mundo. E muitas vezes a gente não vai encontrar a resposta, né? Esse que é o interessante. Mas a própria reflexão e aquele momento de você ter, né, essa curiosidade e buscar, por isso que a gente fala aqui a nossa comunidade de buscadores, porque a gente está perguntando. Cara, que mistura massa, que história incrível, Marcinha. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Eu acho fantástico essa sabedoria que você traz, que como você falou aí, né, mistura raízes indígenas, alemãs, japonesas, matrizes africanas. Então é realmente de uma riqueza muito grande isso que você traz para a gente. E eu queria recapitular, então, esse ensinamento que fica, que eu acho que são as 7 direções aí, né? Deixa eu ver se eu entendi direito, vai me corrigindo, para a gente recapitular e fechar com chave de ouro esse ensinamento que eu acho que faz muito sentido e nesse momento, principalmente, né, que a gente está precisando tanto de equilíbrio, eu acho que essa visão das 7 direções pode dar um norte aí para que a gente se questione, né? Para que a gente se pergunte, para que a gente se conheça. E eu acho muito legal que o do meio é o autoconhecimento, que é nesse ponto que a gente está e é disso que a gente fala aqui. Então é importante a gente olhar para baixo, que são as nossas raízes, que é o que nos sustenta. Atrás, no sul, nós temos a nossa criança mágica, que no negativo, digamos assim, nos leva para um lugar de vítima, mas também ela tem que morar na gente como essa felicidade, né? Como essa criança interior que eu acho que nunca pode morrer. E agora o leste, que é o feminino, é o nosso útero. E agora o oeste, que é o feminino, que é o nosso útero, esse lugar de acolhimento, às vezes a gente deitar ali. Isso vem muito na minha cabeça, aquela posição fetal, assim, que você fica, e é realmente um lugar de muito acolhimento. E muitas vezes a gente busca isso no outro, né? Esquece o quanto é importante de se nutrir e dar isso pra gente mesmo. Então, no leste temos já o masculino, que é esse mundo de possibilidades, essa força motriz, né? À frente, o nosso futuro caminhado, que a gente vai em direção a ele, depois essa construção do centro, que é o autoconhecimento, a importância de olhar para dentro. E acima, que estão aí os seres universais, a lua, o sol, toda essa ancestralidade que a gente traz juntos. Falei certo? É isso? Perfeito! Perfeito!
Maravilhoso, acho que eu aprendi um pouco, muito hoje, né? Espero que vocês também tenham aprendido. E Marcinho, eu queria que você deixasse uma dica final aí na sua experiência como terapeuta, quando a gente vive esses momentos de desequilíbrio e a gente percebe, né, essas direções e a gente não se encontra muito bem, o que a gente pode fazer? O que a gente faz de melhor? Às vezes, assim, é importante reconhecer as 7 direções e identificar em qual delas que está o seu desequilíbrio, mas tem vezes que parece que é tudo, que a gente está perdido, que a gente não se acha. Então, qual que é a fórmula mágica? A gente adora a fórmula mágica. A fórmula mágica não tem fórmula mágica. Essa é a fórmula mágica. A fórmula mágica não existe, então a gente sabe que é muito trabalho, que é muita construção, que é muito autoconhecimento, mas o que você indica, principalmente nesses momentos que a gente está passando, e aí entrando no inverno, entrando na lua minguante, eu acho que não tem nada melhor que a gente parar e olhar, e esse conhecimento que você trouxe hoje pode ajudar muita gente aí a poder se olhar dessa forma, né? O que a gente faz, Marcinha, pelo amor de Deus? Ou amor à deusa, né? Vamos chamar Têmis, vamos chamar a deusa Nanã. O que eu vou sugerir três reflexões importantes, né? Que me parecem que são as reflexões que a sociedade como um todo não faz e permanece não fazendo mesmo durante o processo pandêmico. Tá? Primeiro, entender essa diferença entre solidão e solitude. E que é o grande problema, principalmente nos seres que se reconhecem como feminino e que não se permitem a solitude. A solitude é estarmos conosco, nos adorando, né? Daria para a gente colocar em termos mais moderninhos o amor próprio, porque precisamos estar o tempo todo a nos comparar, né? E por isso que eu coloquei as pessoas que se reconhecem dentro do feminino, porque né, de uma caracterização da estrutura feminina atual à competição. Então, olhar para si, dentro deste útero do oeste, que é o teu próprio útero, sem te comparar a ninguém, e gostando desse estar lá, é a solitude. E lá mora muita sabedoria. Não é a solidão, né? A solidão é quando a gente está, como diz uma grande amiga, na bad, né? Não, é a solitude. Tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda é a gente entender que esse grande contexto de polarização, que a gente vive em tudo, na religião, na política, nos pensares, eles são desnecessários, absolutamente desnecessários. Nossa, Márcia, mas então não é para a gente refletir sobre isso? É porque a gente reflete sobre coisas que não são demandáveis de reflexão. Porque a gente reflete sobre opinião. E opinião é única. Só que a gente confunde opinião com argumento. Opinião é minha. Eu, por exemplo, opino em dizer que eu não gosto de dormir de barriga para cima. É a minha opinião. E aí existe um estudo científico que começa com uma hipótese, mas que determina toda uma argumentação científica de que diz que dormir para cima é bom, é excelente, dá vitalidade. Eu estou só trazendo aqui uma reflexão bem hipotética, tá? Bem hipotética. Mas eu continuo achando que a minha opinião está certa, porque ela é minha. Então, a gente tem que diferenciar opinião de argumento. Quando a gente consegue diferenciar opinião de argumento, a gente não briga mais. Porque a opinião é de cada um. Argumento é baseado naquilo que foi pesquisado, perguntado, analisado, comprovado, né? E que, óbvio, se inicia, né, com uma grande hipótese lá. Não se inicia com uma certeza. Mas quando se termina com grandes reflexões
argumentando, né, determinadas coisas que são comprovadas. Aí a gente pode falar sobre o coronavírus, sobre direita e esquerda, sobre holismo ou evangelismo, né? Sobre ritos. Então, essa seria a segunda dica, a gente ter clareza do que é opinião e do que é argumento. E a terceira é de que não adianta a gente querer mudar os outros. Não adianta. Ai, Barra de Axis é maravilhoso, Teta Healing é maravilhoso, o pastor da igreja tal é maravilhosa, Usa Verde é maravilhoso. Para ti, meu amor, não significa que é para os outros. Né? Quer sair na rua, toda descabelada, de pijama? Vai, amor, vai te fazer feliz, isso vai. As pessoas se apavoram quando veem fotos da infância dos meus filhos nas festas de aniversário, porque os meus filhos eram as crianças mais fora da casinha que tinha nas festas de aniversário. Elas iam vestidas de fantasia de fada, não é o nome daquele bicho que tinha, Power Rangers. E aí vai! E aí a gente tenta, não, mas para mim, mas amor, para ti funcionou. Então, aquela coisinha que a gente compra nos briques, nas feirinhas holísticas, ou das amigas, né, da igreja, que diz assim, ó, todos somos um, é para que tu cuide da tua vida e cure a ti. Que tu não te preocupe em curar os outros, porque quando tu te cura, tu cura todo mundo. Então, se todos somos um, o teu um se curando e respeitando o direito do outro de ficar do jeito que ele quiser, já vai te curar. Então, não é formulinha mágica, mas digamos que seria duas xícaras do número 1, umas 25 trilhões de xícaras do número 2, né? E uma pitadinha do número 3. E tá maravilhoso, acho que falou tudo, Marcinha, concordo em gênero, número e grau, isso que a gente fala muito no podcast também, né, que é o caminho individual de cada um, que não adianta, eu posso contar a minha experiência para inspirar pessoas, mas o caminho de cada um é único, o tempo de cada um é único, o que faz sentido para um pode não fazer sentido para outro, e realmente essa fórmula mágica não existe, se existisse, tava fácil, né? Cada um vai buscando, e essa é que é a busca, né? Essa busca pela essência, essa busca pelo que faz sentido para você e apenas para você. E aí não aplicar isso de forma argumentativa em cima do outro, né? Que a gente faz isso o tempo todo, a gente vê as discussões sendo polarizadas muito dessa forma. A gente confunde opinião com argumento. E se você for buscar argumentos para bater com a sua opinião, você vai achar. Assim como o outro também vai achar todos os argumentos que ligam ali com a opinião dele. Então, não é essa a questão e não é isso que a gente tem que trabalhar, né? Ai, fez muito sentido, foi muito maravilhoso para mim. Espero que tenha sido para vocês também que estão aí nos ouvindo. Muito obrigada, Marcinha. Pode ficar à vontade para os recados finais, os merchans, que a Márcia tem uns cursos maravilhosos. Então, o microfone está aberto. Momento daqueles que a gente faz todas as propagandas e os banners pulam assim no podcast. Não, porque não pula, meu amor, porque é só voz. Ah, então é aquele momento que tem a banda do Chacrinha atrás. Gente, banda do Chacrinha é coisa muito velha. Curso de oraculista regulamentado com selagem nacional para manejar as cartas do caminho sagrado. Está acontecendo uma turma que se encerrará em final de julho e nós abriremos uma próxima turma em setembro, tá?
Além desta turma de oraculista, a gente também trabalha com muitas palestras relacionadas à teoria Gaia e aos saberes da ecologia natural e espiritual. Eu, então, tenho o meu Instagram, que é @marcia.terapeutaintegrativa. As informações relacionadas a saberes da terapia integrativa. Volta um pouquinho, que deu uma travada. Eu acho que essa parte vai ser muito importante. Volta no seu Instagram. Tá. Então, vamos para 3 Instagrams. O meu primeiro Instagram, que é o meu pessoal, eu vou adorar que vocês façam um coraçãozinho lá para o meu ego infantil inferior, fica feliz, aquela coisa toda, né? Que é @marcia.terapeutaintegrativa. Depois a gente tem um Instagram que é o da parte de saberes ancestrais e de terapias, em que eu tenho em sociedade com a minha cunhada, que é astróloga, que é a Lidiane, que é @olhar.se.oficial. E o terceiro Instagram, que é o Instagram em que a gente trabalha com as demandas relacionadas à inclusão e diversidade, que é o @desenvolver inclusão. Em especial, neste momento da pandemia, nós estamos com um projeto chamado @lado luz do coronavírus, em que no Instagram vocês vão identificar todas as ações que são realizadas lá. É um movimento colaborativo e que, num primeiro momento, viabilizou a questão de manejo alimentar e que agora está sendo um mapeamento das outras necessidades básicas. Porque, como dizia minha falecida avó, saco vazio não para em pé. Então, primeiro a gente organizou, né, uma forma de manter determinadas famílias, que são o total de 40 famílias, todas descritas lá. E agora a gente está indo para um segundo momento para entender de que forma que a gente vai conseguir ou reposicionar elas em atividades ou fornecer formações. Então, nós estamos cadastrando pessoas que queiram mentorar essas pessoas para novos saberes. Algumas delas são pessoas com atividades que eram bastante braçais e que a gente sabe que precisam, né, entrar num processo de qualificação. Então, se vocês querem ajudar de alguma forma, mas não sabem como, @lado luz do coronavírus, tá? Muito, 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 muito grata. Sei que essa palavra é clichê pra caramba, né? Mas não consigo, nesse momento, definir esse estar aqui contigo e com vocês de outra forma que não seja reverberação, né? Então, eu desejo profundamente que o mesmo amor que eu sinto pelas coisas que eu produzo, eu desejo que vocês sintam. Porque quando a gente caminha o que a gente fala, as coisas acontecem de uma maneira muito fluida. Que a paz da deusa, que mora em todos vocês, estejam bem alinhadinhos, maravilhosos. E que vocês utilizem esse inverno para ficar aonde mesmo, Laura? No centro, no autoconhecimento. Maravilhoso, querida, muitíssimo obrigada. Fica aí, então, 4 Instagrams para vocês continuarem acompanhando o trabalho da Márcia, que é incrível. Eu sou muito fã. A Marcinha acompanhou aqui o podcast desde lá, quando ele era uma sementinha. Ela me ajudou muito a florescer também. Então, só gratidão, gratiluz. Ela adora essa palavra, então não podia deixar passar. E fica o nosso beijo, o nosso convite para vocês continuarem acompanhando.